temos que orar mesmo. Pai, está aqui, Pai, o teu filho, Pai. Já ouvimos louvores, já ouvimos as crianças. Agora vamos ouvir, Pai, o mais importante, Pai, que é a tua palavra, Senhor. Está aqui o teu filho Sadraque, Pai. Usa ele, Pai. Que o Senhor possa colocar no coração dele, que ele possa trazer uma palavra que possa fortalecer a nossa vida, Pai, a nossa caminhada, Pai, e que a palavra que vai vir aqui, Pai, tem que falar com algum de nós. É isso que eu te peço e agradeço. E aqui está teu filho, Pai. Amém. Glória a Deus, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom é estar na casa do Senhor, bom é poder louvar e exaltar o nome dele. Ele é digno de toda honra e toda glória. E que culto gostoso. A pastora falando quantas orações, é porque ela está dirigindo. Pode sentar, pode sentar. Então a pastora da oração, então tem que ter oração mesmo, em nome de Jesus. Né? Glória a Deus. Eu estou feliz demais pela vida dos nossos irmãos aqui. E a palavra que o Senhor tem revelado ao nosso coração, só baixa esse um pouquinho, tá? Que é aquele que. Isso, esse aí. Só baixa. Isso, acho que já melhorou. A palavra que Deus tem colocado em nossos corações, eu creio que Deus vai falar conosco, porque Ele já falou comigo sobre essa palavra. Não é uma palavra nova, eu já ministrei essa palavra aqui na igreja não sei quantas vezes, mas eu coloquei no coração em falar algo relacionado a isso daqui, e eu creio que, como a palavra do Senhor é alimento necessário para nós todos os dias, essa palavra ela é necessária para os dias de hoje também. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou ler alguns versículos apenas. Todos acharam? Digo amém. Versículo 6 a seguir. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante a esperança e a ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E à noite seguinte, apresentando-se, o Senhor disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Curve sua cabeça só mais um instante. Pai, eu quero te louvar e te bendizer, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor irá fazer nesta noite por nós e para nós. Senhor, como teu filho, dependente do Senhor, o Senhor sabe, Pai querido, que nada sou e nada tenho se não for da tua vontade, se não for do teu querer. Então fala conosco. Eu quero, Pai querido, unir a minha fé, a minha esperança, a minha gratidão junto com a oração do Márcio, que
e apresentou a minha vida a Ti, Senhor. Que o Senhor continue, Pai querido, falando aos nossos corações. E falando aos nossos corações, unindo a minha fé com a do meu irmão e a dos nossos irmãos que estamos aqui nesta noite. Nós não seremos simplesmente ouvinte aqui, mas seremos praticantes da Sua palavra, porque eu creio no poder da Sua palavra, Senhor. Fique conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quero louvar a Deus por tudo. E pensando nesta palavra, existe um tema sobre esta mensagem: a esperança que precisamos ter em meio às dificuldades para poder continuar uma jornada em Cristo Jesus. A esperança é a força para nós podermos continuar. Nós estamos diante de um texto que enaltece a palavra esperança. E se a gente olhar o contexto histórico desta passagem, Paulo está aqui sendo julgado, Paulo está sendo acusado, Paulo está sendo levado à prisão por coisas que acharam. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos sobre esperança, é preciso nós entender o que é esperança na Bíblia. A esperança na Bíblia, ela narra algo como ter a expectativa de que algo vai acontecer. Toda vez que nós nos posicionamos no sentido de ter esperança, nós estamos tendo a expectativa de que algo vai acontecer. A esperança está ligada à fé. A esperança ligada à fé, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, é porque a pessoa, ela acredita em uma coisa que ainda não se vê, ainda não está realizada, ainda não está palpável, ainda não está, aleluia, conquistada, mas ele acredita, ela acredita, e isso nós alcançamos pela fé. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E se nós olharmos para a palavra do Senhor, Deus é a esperança de todos nós cristãos. Deus é a esperança de todos nós cristãos, porque Ele é sempre, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso ajudador, o nosso Senhor, o nosso auxiliador, e Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. A esperança, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, no sentido aplicado em esperar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Existem promessas nas nossas vidas que a gente até esquece. Existem palavras que foram proferidas a nós no sentido de bênção, que a gente, é tanta tribulação, é tanta prova, é tanto levante, é tanto questionamento, que a gente, no meio desse vendaval de situações, a gente até esquece. A gente até não se lembra mais. E às vezes, quando chega a acontecer, nós entendemos o que é que aconteceu. Que milagre foi esse? Não é milagre. É que o Deus que prometeu, Ele não dorme. É que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra a cada um de nós. E nós devemos descansar nele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ficar descansado nele em todo o tempo. Esperança, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, é entender que pode levar algum tempo para se cumprir, mas vai cumprir. Se foi Deus que falou, se foi Deus que está, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, na direção, no foco ou no objetivo daquilo em que nós esperamos, ficamos tranquilos. E quando eu falo de esperança, eu não consigo
esquecer do meu pastor Pedro, que está em memória. Toda vez que eu chegava e falava para ele, não dá mais, chega, já deu, não tem como. Ele falava, toda vez que você se posicionar assim, olha para o céu, e olhando para o céu, você vai ver Deus te ensinando e falando para você, enquanto houver vida, enquanto houver um fôlego de vida, há esperança para o renovo do Senhor. Enquanto houver vida, há esperança no Senhor de acontecer o inesperado, o inexplicável, aleluia, aquilo que ninguém consegue explicar. Em Deus temos a esperança. A esperança é confiar em Deus, que nos ajuda a esperar sem desistir, até que as promessas se cumpram. E por isso precisamos de ter fé em Deus. Por isso precisamos estar descansado no Senhor. A Bíblia ela fala que Deus tem planos bons para as nossas vidas e que nós louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, baseado em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que se vai, ainda que nós olhamos para nós e não temos condições, o Senhor ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quando passamos por dificuldades, temos a esperança que não vai ser sempre assim. Deus vai nos livrar. Deus vai fazer o teu nome ser glorificado. Existe uma promessa, e essa promessa ela é real. Existe uma promessa, e a promessa que o Senhor Deus nos fez, enviando a Jesus Cristo, é que um dia deixaremos este corpo de tribulação, esse tempo de tribulação, esse mundo de perseguições, e viveremos com Ele numa eternidade, com um corpo incorruptível, em uma nova vida em Cristo Jesus. E isto é para a eternidade. E lá não vai haver choro, e lá não vai haver angústia, e lá não vai haver problemas, e lá não vai nem lembrarmos das tribulações que vivemos nessa terra. Esse é o nosso Deus, e essa é a esperança que devemos ter no Senhor. Mas o que a esperança tem que fazer no crente? Qual é a esperança? Qual é o efeito da esperança na vida de uma pessoa que está em Cristo Jesus? A esperança é uma força muito poderosa. Quem tem esperança em Deus tem a alegria, já não precisa ter medo do futuro. Deus tem muitas coisas boas preparadas e isso é motivo de alegria. Eu estava falando aqui hoje de manhã na consagração. Nós somos às vezes doutrinados, nós às vezes somos ensinados a vir para esse lugar de adoração para receber e simplesmente só receber do Senhor. Eu vou lá para receber uma palavra, eu vou lá para receber uma bênção, eu vou lá para receber algo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em Cristo Jesus, consciente, entendido que Ele é para nós, nós entramos para esse ambiente para entregar para Ele tudo aquilo, aleluia, que nós ainda com dificuldades, ainda com problemas até de acreditar, mas eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu descanso nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego a minha adoração, eu entrego o meu louvor, eu entrego tudo, na esperança que o Senhor é justo para fazer o teu nome ser glorificado. E eu cheguei a comentar com a igreja de manhã, eu falei, toda vez que você sair da sua casa, saia com o objetivo de entregar ao Senhor. Entregar a sua melhor adoração, entregar a sua melhor oferta, entregar o seu melhor culto, entregar tudo ao Senhor. Porque nós temos uma esperança no Deus misericordioso. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem a esperança em Deus, ele tem a alegria, ele tem a paciência. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo.
Ele consegue enfrentar os problemas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele consegue ver um sentido novo na vida. A esperança na vida do homem e da mulher que serve a Deus é algo que muda a nossa maneira de viver nessa face da terra. E quando nós lemos esse texto de Paulo, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 e o versículo 11, Jesus está dizendo para Paulo: tem de bom ânimo, eu te conheço, eu sei da sua história, eu sei do que você tem feito em prol ao meu nome, eu sei o que você tem enfrentado. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós lemos, parece que Paulo está passando por um momento assim. A perseguição ministerial, a perseguição pelo que ele fala, a perseguição pelo seu posicionamento. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi tão forte que ele chegou a ser preso. E se nós nos colocarmos no comportamento de Paulo como ser humano, parece que é o fim. Parece que já não tem mais jeito. Isso pode acontecer através da enfermidade. Isso pode acontecer através da falta de um emprego. Isso pode acontecer através da resposta que tanto queremos e não chega. E eu posso usar aqui ainda como aplicação o meu próprio testemunho. Quantas vezes chegaram na minha mãe, falaram para minha mãe: Sadraque, não tem mais jeito. E ela fala: eu tenho uma esperança no Deus que eu sirvo, em que Ele vai ser resgatado, e Ele vai voltar, e Ele vai adorar, e Ele vai bendizer o meu nome, o nome do Senhor, porque eu creio no meu Deus. Não passou um ano, não passou 2 anos, não passou 3 anos, foram alguns anos, mas a promessa se cumpriu, e do jeito que Deus tinha falado para ela que iria acontecer. Como estará a sua esperança no Senhor? Aleluia, Jesus. Deus de misericórdia. Porque se olharmos com os olhos humanos, Paulo estava refém entre os interesses políticos dos romanos e dos judeus. Mas Paulo, lá no versículo 25 ao 28 do capítulo 22, Paulo, ele soube usar da sabedoria, da inteligência. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, da sua cidadania romana ao seu benefício. Paulo soube aproveitar disso, usando para o seu benefício, vistos que os judeus tinham decidido já matá-los. Quando a gente olha e vê o comportamento de um judeu querendo matar alguém que prega o Evangelho, que fala sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes isso acontece no nosso meio. Alguém que é próximo, alguém que está tão ligado a nós e olha para nós e já não quer mais saber, aleluia, da vitória, da mudança das nossas atitudes. Antes de começar o culto aqui hoje, eu saí ali para fora, encostou um carro do meu lado. Ele falou: ô pastor, tudo bem? Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele desceu do carro, me deu um abraço e ele falou: pastor, Deus restaurou toda a minha vida. Deus mudou toda a minha vida. Sabe a pessoa que está sem dentes por causa das drogas? Fisionomia toda destruída por causa das drogas, anos e anos nas drogas. Eu tenho quase 20 anos aqui na Vila Missionária, e há quase 20 anos eu conheço ele nas drogas, vivendo um jeito absurdo, pedindo R$1 para poder usar drogas.
E de alguma forma, Deus entrou na vida deste homem, usando de casa de recuperação. Hoje ele passa aqui de carro bem estruturado, fisionomia linda, maravilhosa. Eu falei, não acredito que é você, nem te reconheci. Ele falou, Deus faz dessas coisas, pastor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos crer nesse Deus. Quantos de nós que estamos aqui sentados, quantos de nós que enfrentamos guerras, que enfrentamos lutas, olhamos para o céu e perguntamos, cadê Deus? Aonde está Deus? Deus está no mesmo lugar que sempre teve que estar. Somos nós que oscilamos na nossa fé. Somos nós que oscilamos nos nossos comportamentos diante de Deus. Mas a esperança do Senhor é o combustível para nós continuarmos. A esperança do Senhor faz com que nós nos renascemos todos os dias para poder continuar. Aleluia. Aconteceu algo tão maravilhoso na minha vida no dia de ontem. Pude casar a minha filha, que há 24 anos eu não sabia como isso iria acontecer. Como isso iria se realizar. Porque, por comportamentos meus de desobediência, essa menina veio numa fase que eu estava fora do Evangelho. Relacionamento não legal com a mãe dela, a mãe para lá e o pai para o outro lado. Depois de um tempo eu voltei para o Evangelho. E voltando para o Evangelho, na sala da casa da minha mãe, ela orando. E em uma dessas orações, eu estando lá, sentado, não sei se vocês já passaram por isso, eu sentei, coloquei a minha cabeça entre as minhas pernas e fiquei no silêncio orando com o Senhor, falando para Ele, Senhor, eu estou voltando para a tua casa, mas agora eu tenho uma filha, como é que eu vou resolver isso? Deus usando alguém e falou, descansa em mim, eu sou Deus que vou cuidar, eu sou Deus que vou direcionar, eu sou Deus que vou prover sobre tudo, e a única coisa que eu quero de você é que você fique firme no meu caminho. Aleluia. Passou um ano, passou dois, passou três, famílias próximas não entendendo nada, e eu descansando no Senhor. O Senhor falou que era para mim ficar tranquilo. O Senhor falou que era para mim descansar no Senhor. Todos estão me acusando, todos estão falando besteira, todos estão falando o que não se deve, mas eu estou descansando no Senhor. Aleluia! Passa-se anos, minha filha me liga, chorando. Pai, a gente precisa conversar. Porque ela começou a estudar, fazer faculdade, e no curso que ela estava fazendo, ela tinha que passar pelo psicólogo, e passando pelo psicólogo no curso que ela estava fazendo. Eu estou falando isso aqui porque isso aqui faz sentido da palavra que eu estou pregando nesta hora. Aleluia! Os psicólogos falaram para ela, você tem um bloqueio, e esse bloqueio é familiar. Ela começou a chorar. E ela chorando, ela pôde falar para o psicólogo que ela tinha problemas familiares porque não era criada com o seu pai. E o psicólogo olhou para ela e falou, você precisa conhecer a versão do seu pai. Até hoje você conhece a versão da sua mãe, das pessoas próximas da sua mãe. E a versão do seu pai. Ela começou a chorar e eu comecei a falar para ela, e falar de tudo, de como aconteceu, do que aconteceu. Ela falou, pai, eu não sei, mas o meu coração arde agora em abrir mão de tudo que eu soube do passado e acreditar em momentos novos na minha vida a partir de agora em Cristo Jesus com o Senhor. Eu pude chorar naquele momento, eu pude ver as mãos de Deus agindo, eu pude ver Deus fazendo a promessa
eu em toda a vida jamais conseguiria colocar ela para trabalhar. Se firmou no Evangelho. O namorado abriu mão de tudo lá, veio atrás. E onde eu pude fazer o casamento deles. Glória a Deus. E firmes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Que eu estou dizendo aqui para você é uma prova cabal, uma prova verídica de que Deus ele cumpre a sua palavra. Ainda que você esteja esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu não sei, mas o nosso Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia. Ele é fiel para entregar aquilo que ele prometeu. Pode passar 1 ano, 2, 3, 4, mas ele vai cumprir. Deus fiel. O que Deus tem prometido para você? O que Deus tem falado para você? Você pode até ter esquecido. Você pode até não lembrar mais. Mas o Deus que te chamou nesta noite para vir aqui, Ele é fiel para cumprir e fazer eu falar para você que a palavra dele não é como a minha que oscila, não é como a nossa que oscila, não é como o jeito que nós pensamos, porque Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Devemos descansar no Senhor, ainda que todos digam não, ainda que todos se levantem contra. O nosso Deus ele é justo para fazer o nome dele ser glorificado. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Quando olhamos para Paulo, na verdade Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens, mas sim nas mãos de Deus. Estava preparado para morrer com Cristo se fosse preciso. Ele fala isso em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Neste momento em que Paulo pensava em ser o fim, Jesus lhe aparece novamente para o fortalecê-lo. Jesus, ele aparece para animá-lo, para encorajá-lo. E isso acontece conosco. Basta nós sermos sensíveis à voz de Deus todos os dias. Eu pude ver no olhar da minha mãe. Ela ontem, com dores nas pernas, porque alguém conhece a sua história aqui, ela pode dizer: graças a Deus que Ele me deu a oportunidade de ver o nome dele ser glorificado em algo que nós achávamos que era impossível. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes nós nos encontramos assim, sem fé para crer? Porque as circunstâncias que nos está aos nossos olhos cada vez mais parecem difíceis. Mas deixa eu te dizer, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, até para as escolhas dele, ele fala: eu escolhi as coisas vis deste mundo, as desprezíveis deste mundo. Às vezes nós podemos estar aqui: pastor, eu não sei pregar, eu não sei ler, eu não sei falar, eu não sei expressar. Mas uma coisa a pastora falou aqui de manhã, ela falou assim: você não precisa falar, você não precisa ter as melhores palavras, você não precisa ter as melhores oratórias, tenha um testemunho de fidelidade, tenha um caráter, tenha um posicionamento de obediência no Senhor, porque o seu posicionamento de obediência no Senhor vai fazer com que o outro veja em você algo que ninguém, aleluia. E Deus ele faz isso conosco. A gente vai separar 3 pontos para refletir sobre esse texto. Primeiro ponto que nós vamos falar: a partir do versículo, ela vai dizer para nós assim: na noite seguinte o Senhor pôs do seu lado dele. Quando tudo parecia chegar ao fim, quando tudo parecia não ter mais jeito, não ter mais uma saída, Jesus se
coloca ao lado de Paulo. Quantas vezes nós nos desesperamos, nós no cansaço, no desânimo, nas acusações, nas afrontas do inimigo, às vezes ficamos cegos espiritualmente, ficamos cegos a tal ponto de não vermos Deus agindo ao nosso favor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. No meio da noite, quando Paulo estava sozinho, na escuridão úmida do calabouço, Paulo sente a presença, a diferença com ele. O Senhor Jesus, a quem o conheceu no caminho de Damasco, apareceu novamente para ele ali, quando ele mais precisava de um companheiro. Deixa eu te dizer uma coisa: existem momentos nas nossas vidas que não é o marido que vai te ajudar, existe momento na nossa vida que não é a esposa que vai ajudar, existe momento que não é o amigo, o melhor irmão, é Jesus Cristo que vai nos auxiliar. É Jesus Cristo que vai pegar em nossas mãos. Pastor, como eu posso sentir isso? É só você dar lugar ao Espírito Santo que mora em você, que habita em você, que existe em você, e Ele estará aí para nos animar e nos encorajar a viver a vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Há um dado interessante que a gente pode refletir sobre isso. Jesus, ele não se coloca no parafraseado da palavra à frente ou acima. A palavra fala que Jesus apresenta ao lado de Paulo. Eu estou aqui, meu irmão. Eu estou aqui do seu lado. E com esse gesto, Filipenses capítulo 2, o versículo 6 e 8, Jesus estava mostrando para Paulo que estava junto com ele de ombro a ombro. Ou seja, Jesus, ele se faz necessário em nossas vidas, dentro das nossas necessidades, dentro daquilo que precisamos. Quantas vezes eu conversando com o Márcio outros dias, aqui mesmo na igreja, quantas vezes eu já falei para o Márcio, olha a vontade de parar. Não foi, Márcio? E eu falei, por que eu não parei, Márcio? Porque quando eu olho para Jesus, Ele de alguma forma me mostra a oportunidade de avançar, me mostra a oportunidade de ficar de pé, me mostra a oportunidade de acreditar que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Como está a sua fé diante de Deus? Como está o seu posicionamento diante de Deus? Jesus está conosco o tempo todo. Mas quando mais nós precisamos, é aí que Ele se coloca ao nosso lado, para que quando passarmos pelas águas, Ele vai estar conosco. Porque olha só, o que Isaías 43, o versículo 2 vai dizer: quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse é o nosso Deus. Nas horas difíceis, Ele está mais perto do que nunca ao nosso favor. Será que nós estamos sozinhos? Será que de fato nós estamos sozinhos? Jesus está ao nosso lado em todo o tempo. Jesus é Senhor das nossas vidas em todo o tempo. Pastor, por que eu tenho vazio? Por que eu me sinto vazio? Talvez esse vazio possa ser algo pedagógico para você buscar a presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, procurar o único recurso nele e descansar nele.
Quantas vezes eu trabalho dirigindo na rua, trabalho indo para os lugares, um ou outro, às vezes quando eu estou sozinho, coloco lá o meu hino, e o hino vem, me consola, me faz me alegrar, me faz me encher de graça, de gozo, da presença do Senhor. É aí que nós encontramos a presença de Deus em nós. Mas quando fazemos o contrário, aí nós encontramos um problema. A saída está a buscar em Deus e ter a garantia do seu auxílio a nós. Segundo ponto de aplicação dessa palavra: Jesus fala conosco. Jesus fala com Paulo. Tem coragem. O que é ter coragem para você? O que é ter coragem? O que é ter o posicionamento de coragem no momento da dificuldade? Paulo reconhece aquela voz firme e suave. Talvez sentisse algo como o calor do hábito do Senhor falando ao seu ouvido: coragem, coragem, ânimo, se posicione, firmeza, tenha coragem. Quem nunca, em um momento de dificuldade, em vez de buscar ao Senhor, foi procurar conselhos com quem não tem nada a ver com ele? Quem nunca, em vez de descansar no Senhor, foi confessar, foi se falar com alguém que não tem nada a ver com o Evangelho? Nós temos a saída, meu irmão. Nós temos o jeito, nós temos a maneira, nós temos o acesso. E o acesso é estar no Senhor. Como que eu posso estar no Senhor? Ore, fale ao Senhor, busque o Senhor, descanse no Senhor. Ele é justo, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, ao meu, ao seu favor. E Ele fala para nós nesta noite: tenhamos coragem, teremos coragem. A voz de Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas. Mateus capítulo 28 e versículo 18. Neste momento estava lhe dando uma ordem para ter coragem. O coração de Paulo deve ter se enchido naquele instante, como um balão de ar que estufa com sopro. A sua alma se recompõe com a alegria do Senhor. E ela fala, como Neemias também, capítulo 8, versículo 10 fala: a minha força é o Senhor. A minha força está no Senhor. A nossa força, irmãos, não está no nosso malandrez de viver. A nossa garantia não está no nosso jeito humano de ser. Está naquilo que nós acreditamos e descansamos, que é em Jesus Cristo. Jesus é a nossa razão de viver e de existir. É nele que precisamos descansar. Outro dia eu estava conversando com amigos, pastores amigos, e a gente estava falando quão está difícil a igreja no século XXI. Crentes anêmicos, crentes apáticos, crentes que não querem ter relacionamento mais com o Senhor, quer procurar meios e jeitos para resolver os seus problemas, e esquece de olhar para o autor e consumador da sua fé, esquece de descansar no Senhor, esquece de pedir a Ele aquilo que é necessário todos os dias. A gente não tem força mais para orar, a gente não tem força mais para clamar ao Senhor. É aquela oração genérica: ah, Pai, me guarda o meu dia, me guarda, me livre e estou indo para o trabalho. É assim as nossas orações. Ah, Senhor, guarda fulano, guarda ciclano e embora. Mas eu não quero ser saudosista. Mas eu lembro uma vez que tudo que nós fazíamos. Você já orou? Você já falou com Deus? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, ainda com 13 anos, saía de Itapecerica para o centro de São Paulo. Minha mãe falou para mim: você já orou?
Você já pediu para Deus te guardar? Você já pediu para Deus falar com você no tempo que você vai, no tempo que você volta? Nós estamos vivendo num século, irmão, que o acesso à palavra do Senhor nunca foi tão fácil, nunca foi tão palpável nas nossas mãos, mas nunca foi tão difícil de ter homens e mulheres descansados no Senhor para a sua palavra. É tantas Bíblias. Hoje ainda estava falando com o Marciel. Ele descobriu mais um aplicativo com tantas Bíblias, com tantas versões, com tantos acessos à palavra do Senhor. Bíblias digitais, na palma do celular. Mas a gente abre o Instagram, a gente abre o Facebook, a gente abre o YouTube, a gente abre um monte de aplicativos. A Bíblia fica em segundo, terceiro e quarto plano para nosso alimento espiritual. Queremos a resposta de Deus. Deus está falando conosco. Tenha coragem de se relacionar comigo pela palavra. Tenha coragem de se relacionar comigo na oração. Tenha coragem de se relacionar comigo na comunhão. Tenha coragem de se relacionar comigo em todo o tempo. Eu tomei um posicionamento de uns dias para cá. Todo dia de manhã eu abro lá o aplicativo do Instagram, na página, no perfil da igreja, e falo por 15 minutos da palavra do Senhor Jesus. Feedback de pessoas que vêm: poxa, como eu precisava ouvir isso? Como eu precisava ouvir isso? Quanta gente precisando de ouvir a palavra do Senhor. Quanta gente precisando de nós que estamos firmados no Evangelho, de ser simplesmente boca de Deus para a vida do outro. Mas a gente tem medo de se posicionar no Senhor. A gente tem medo ou vergonha ou timidez de se posicionar no Senhor. Tenha coragem. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquele que muda a história das nossas vidas. Aleluia. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar a sua vida. Deus com sua palavra criou todas as coisas, Hebreus 11 e o versículo 3. Por isso que precisamos de ter forças até de ouvir a voz do Senhor. Como que você tem ouvido a voz do Senhor? Não responda para mim. Como que você tem ouvido a voz do Senhor no seu coração, na sua vida? Como está o seu tempo de oração no Senhor? Como está o seu tempo de fala com o Senhor? Como está o seu tempo de relacionamento no Senhor? Ou porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que sustentar a nossa casa, porque a gente tem que pagar dívida, porque a gente tem que... Mas antes das dívidas, antes dos problemas, antes de tudo, a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Quantos de nós, nas nossas casas, na hora de almoçar, nem sequer lembra mais de orar agradecendo a Deus pelo alimento? Quantos de nós, na hora de dormir, nem sequer mais pensa em orar ao Senhor? Está tão cansado de chegar lá e... Eu assim, quantas vezes faço isso? Você não subo para cima da cama e dobro o joelho em cima da cama mesmo, assim do lado da minha. Esse dia mesmo fiz, estavam aqui dormindo. Porque a gente coloca coisas em primeiro lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se a esperança é força, é sinônimo de força, é sinônimo de crer no Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é mudar a nossa maneira de nos relacionarmos
e termos verdade nele. Eu tenho falado que toda terça-feira, se eu vim para cá e não sentir a presença de Deus, de não querer chorar na presença de Deus, não querer, parece que não foi legal a terça-feira de oração. O dia é tão cansativo, o dia é tão corrido, parece, não, mas a gente tem que vir, Senhor, eu não quero nem saber o que vão falar, eu quero sentir a minha intimidade com o Senhor. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Ore e peça para que o Espírito Santo possa falar com você, e Ele vai falar. Só que deixa eu te dizer algo aqui, e quando Ele falar, procure obedecer à voz de Deus através do Espírito Santo, porque Ele é Deus, Ele está direcionado por Deus, Ele é Senhor das nossas vidas e está ao nosso favor. Aleluia! Quantos de nós ouvimos até o Espírito Santo falar conosco e a gente dá assim de comportamento? Estou nem aí. Aleluia. Para encerrar, terceiro ponto, Jesus nos garante que vale a pena e podemos continuar. Romanos, no versículo 11, ele vai falar bem claro: pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em nós. Esse versículo tão pequeno, dividido em 3 partes. A parte C deste versículo, ela vai dizer ali bem claro, aleluia, o que Jesus fala para Paulo: pois do modo em que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também os faças em Roma. Existe um hino, e este hino, a letra dele, ela já fala conosco fortemente, e eu acredito que você vai lembrar dele. Ele fala assim, eu não sei contar, quero voltar, não sei, eu vou cantar aqui, esse álbum. Vamos só um pedacinho. Agora eu me perdi de novo. Quero ao início encontrar-me contigo, eu quero reconstruir, vou ver caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Voltar ao início, voltar lá atrás, nas primeiras obras, nas primeiras atitudes, naquilo que fazíamos com vontade, com gás, com louvor ao Senhor. E quantos de nós esquecemos disso? Quantos de nós não temos mais compromisso com isso? Jesus
tinha acabado de dar testemunho da sua vida, da sua conversão, foi preso. Aí em Atos capítulo 22, Jesus deu uma garantia para Paulo de que aquela não seria a sua última noite de vida. Aleluia, ele continuaria pregando. Da mesma maneira, Jesus o ajudou quando começou o seu ministério, e seria até o fim da sua vida. O Senhor Jesus apontou para Paulo: o seu destino seria de dar testemunho ao Evangelho em Roma. Talvez nunca pensasse que chegaria tão longe, mas Jesus cumpriu a sua palavra. Olha para você aqui agora, olha para você neste momento, olhe para a sua vida, olhe para o momento em que você está. Seja sincero com você, seja sincero contigo mesmo. Você acha que por suas vontades, por seu jeito de viver, nós estaremos aqui? Não, a graça do Senhor nos alcançou, a graça do Senhor nos deu a oportunidade de chegar até aqui, para que o nome dele seja glorificado, e nós devemos nos posicionar nele e descansar nele. Jesus tem um plano de paz. Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Se nós vivemos o propósito dele, ele é fiel para garantir a vitória. Assim como mostrou para Paulo, o que seria dele também pode revelar a nós, e nós alcançarmos pela fé a promessa do Senhor. O Senhor, ele é fiel, e ele pode fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Deixa eu te dizer uma coisa, e grave isso, grave no seu coração. Quando você achar que a caminhada está difícil e estiver desanimado, lembre-se de que Jesus está ao seu lado. Ele fala aos nossos corações, dando coragem, aleluia, nos garantindo a vitória, mostrando o seu propósito que tem para nossas vidas. E nós, como os comportamentos de obediente a Ele, não devemos nos desanimar, não devemos nos prostrar, devemos estar com Ele e garantido nele a força para poder caminhar. Aleluia. Descansa no Senhor. Amém. Glória a Deus. Repousa no Senhor. É nele que temos fé para continuar. É nele que temos forças para continuar. E é Ele que faz o que precisamos fazer em todo o tempo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Cubra sua cabeça por um instante, eu vou orar. E se em algum momento da sua vida a vontade de parar, a vontade de desistir, a vontade de não querer mais, entrega ao Senhor agora. Descansa no Senhor agora, porque Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Senhor, é no teu nome que peço a Ti sobre cada um de nós que aqui estamos, sobre a minha vida, sobre os meus dias, sobre os dias da Tua igreja, sobre os dias, Pai querido, de cada um de nós, decisões que precisamos tomar, que nós possamos, Pai, descansar no Senhor. E o Senhor pode fazer o teu nome ser glorificado, Pai querido. A Tua palavra é real ao nosso favor. Por isso, Pai querido, precisamos de Ti, precisamos descansar no Senhor, Pai. Sim, Deus. Por isso, Pai querido, continue sendo a nossa força. O Senhor é fiel, Pai querido, para cumprir a Tua palavra. E o Teu nome será glorificado, Senhor. Oh, aleluia. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Oh, Pai. Pode o Eu creio, Senhor, na Tua promessa sobre nós, Pai. a terra Eu creio na Tua promessa sobre a Tua igreja, sobre cada família, sobre
Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Chegou o momento de nós ofertarmos a casa do Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Ele traz uma narrativa, traz um entendimento, traz uma compreensão. Que ao ofertarmos, que ao contribuirmos ao Senhor, devemos dar com alegria. Devemos manifestar a nossa fé no Senhor em alegria. Que o Senhor possa colocar no Senhor o sentimento e o desejo de contribuir com alegria no Senhor. Eu quero falar algo aqui com a igreja em relação à oferta, em relação à contribuição. Irmãos, era para a igreja estar hoje bem completa. Eu acredito que por conta da falta de água na região, os irmãos não quiseram vir para a igreja porque não tomaram banho. Lá está faltando água também? Lá na região está faltando água? Aqui está faltando água na geral. E aí, acredito que os irmãos não tomaram banho e não quiseram vir para a igreja. Mas amém.